A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, porque estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado no Rio Grande do Sul. E além disso, pode ligar pelo seu aplicativo do celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. O programa de hoje conta com a participação no outro lado da linha, no outro lado da tela, do Paulo Roberto Mafessoni, consagrado narrador esportivo, hoje radicado como profissional na cidade de Constantina, mas que faz a cobertura de muitos jogos do interior do estado do Rio Grande do Sul e até da própria dupla Grenal. E por falar em dupla Grenal, meu Deus do céu, que fiasco no final de semana. Grêmio perdendo para o Bahia, Internacional ressuscitando o Atlético Goianense, que não ganhava há não sei quanto tempo em jogos em casa. Mas o Juventude salvou a pátria. Venceu o seu compromisso fora de casa diante do Atlético Paranaense. Fez 2-1 e está credenciado a ficar no bloco intermediário. Uma grata surpresa o Juventude, que veio da Série B para se firmar na série principal do Campeonato Brasileiro. O detalhe é que o Juventude está ali na faixa de 11º, 12º, depois a gente atualiza aí, depois vem o Internacional em 13º e o Grêmio na 15ª posição, balançando a roseira de novo. Eu não sei, não deu para entender o que a comissão técnica do Grêmio decidiu poupar jogadores. Tem que vencer 1 ou 2 compromissos e fugir daquela malfadada zona do rebaixamento. Mas são assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco. Com Diego Moraes, que é o novo técnico do Esporte Clube Passo Fundo. Passo Fundo que vai para a Copinha, Copa Zagallo, propiciada pela Federação Gaúcha de Futebol. Junto com ele, Juarez Vilela, experimentado treinador e coordenador de futebol, agora como auxiliar técnico a pedido do nosso querido Trapasson. O Volney pediu e, logicamente, o Vilela não poderia se furtar. Com ele também, Jailson Zanata, conterrâneo seu, meu caro Paulo Roberto Mafessoni. Ele é o preparador físico da equipe do Esporte Clube Passo Fundo. Passo Fundo que estreia já na quarta-feira diante do Aimoré de São Leopoldo, às 19h30 no Estádio Vermelhão da Serra. São assuntos que nós vamos tratar depois do intervalo. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.
Muito bem, senhoras e senhores. Esporte é na TV Passo Fundo, canais 26 e 526. Estamos conversando a partir de agora com Paulo Roberto Mafessoni, que está lá na cidade de Constantina e online traz a sua saudação aos telespectadores. É com você, meu caro Mafessoni. Alô, Jorge, alô, amigos da TV Passo Fundo, uma alegria mais uma vez estar de volta a esse prestigiado programa. Quero saudar em especial aqueles que dividem a bancada conosco. Sempre é bom, importante a gente reencontrar os velhos mestres. Aí está Juarez Vilela, de tanta história e de tanta dedicação ao nosso esporte, especialmente o Esporte Clube Passo Fundo. Está aí também o Diego Moraes, surgindo como técnico agora no time profissional. E, é claro, também do meu conterrâneo aí, o Zanata, a quem saúdo efusivamente e desejo que tenha êxito na sua missão. A família tem muita tradição com futebol aqui, especialmente bons goleiros. Muito bem, eu já não vou te pegar no contrapé. Vou fazer a primeira pergunta então, Mafessoni, deixe que você compartilhe com os nossos convidados de hoje. Diego Moraes, que responsabilidade, hein, meu caríssimo? Olá, tudo bem? Tudo bem aos ouvintes e o pessoal que está assistindo. Como tu falou, né, Jorge? Responsabilidade muito grande, um desafio muito grande na carreira, né, na vida, mas me sinto confiante para o momento, né, para colocar em prática o que soubemos até hoje. Temos uma retaguarda que nos dá essa resistência e essa força para fazer um bom trabalho em frente ao Esporte Clube Passo Fundo. Sustentação não vai faltar então, né, Diego? Não, né, até porque a gente precisa dessa sustentação. O futebol hoje não se faz sozinho, né? O treinador fica à frente, mas precisa ter uma grande equipe por trás. Nisso, a gente começa com o nosso presidente, junto com o Vanderlei, o Volney, nosso presidente. E temos um bom coordenador, temos analista de desempenho, temos preparador de goleiro, né? O Zanata, que está aqui junto com nós, o nosso auxiliar técnico, o professor Juarez Vilela. Né, o pessoal da rouparia, enfim, né, tem um grande suporte por trás para fazer acontecer o momento e a coisa certa. Juarez Vilela, sua saudação aos telespectadores, é um prazer tê-lo de volta aqui no nosso programa. Da mesma forma, Jorge, é um prazer enorme voltar a conversar com você, principalmente através da televisão. Eu dizia na abertura do programa, Juarez, que você não poderia se furtar do convite do presidente, vou chamar o presidente, né? Porque quem domina hoje, quem coordena o Esporte Clube Passo Fundo é um consulado, né? Mas o Trapasson assume praticamente a Copa Governador do Estado, a Copa Zagallo. Você não poderia se furtar desse chamamento, não? Jamais. Se tratando dessas pessoas, do Vanderlei, do Volney, do Manha, pessoas que me induziram a voltar às atividades do futebol profissional, o qual já encerrei há algum tempo. Muito bem. A minha dedicação está sempre voltada agora para a base, né, Jorge? Isso aí, e a pergunta que eu ia fazer, você praticamente respondeu. O teu negócio é a base, é acompanhar aquela meninada e projetar, entregando de mãos beijadas, portanto, para o treinador. No caso, hoje, o Diego Moraes, não é isso? Hoje nós temos já colhendo os frutos desse trabalho que vem sendo feito já há alguns anos atrás. Estão saindo alguns jogadores ali da base, respondendo, né? Já temos alguns jogadores espalhados aí, colocados em vários lugares, com um percentual, logicamente, para o clube, mas já mostrando a cara em outros lugares, em outras plagas, como se diz. Muito bem. E você, Paulo Roberto Mafessoni, ouvindo atento aí o depoimento dos nossos convidados, eu deixo com você a pergunta para o Jailson Zanata, que é seu conterrâneo, e hoje é preparador técnico, preparador físico da equipe do Passo Fundo. Muito bem, Jorge. Pegando aí um gancho dessa colocação feita pelos dois convidados também, treinador e outro experiente coordenador, que fala que trabalha a base, o Passo Fundo conseguiu atrair a atenção do público novamente, nesse campeonato que terminou há pouco.
Agora vem a Copinha. O torcedor aposta muito no time do Esporte Clube Passo Fundo, porque a região toda se ressente da falta de um clube na primeira divisão. A Copinha é, sem sombra de dúvida, um grande caminho para que o clube faça o que se chama o caixa para o ano que vem. E aí surgem os novos talentos. Onde entra a preparação física, Jailson, nesse contexto dessa competição? Bom, a gente busca dar esse suporte para a equipe, para que a equipe esteja bem fisicamente, para que o Diego possa usar ela da melhor maneira possível. A gente sabe que a montagem da equipe para o ano que vem passa por essa copinha. Uma boa copinha esse ano nos dá um suporte de equipe para o ano que vem. E a preparação física busca deixar esses atletas muito bem preparados, em alta performance, para que o Diego possa usar, para que o clube possa ter êxito com esses jogadores, principalmente desses jogadores que vêm da base, né? Como o seu Juarez falou, temos nomes que já vêm da base, o caso do Augusto, temos o Polo, lateral esquerdo, que começou lá com o seu Vilela e hoje está integrando a equipe profissional, temos outros meninos que vêm da base e que poderão ser usados pela equipe principal, e são jogadores que futuramente podem estar no elenco profissional do Passo Fundo numa futura temporada, ou também sendo comercializados para equipes maiores. Normalmente, diga. Jorge, me parece que este projeto do Esporte Clube Passo Fundo mostra ser diferente, porque um clube se faz exatamente quando aposta nas suas categorias de base. E aí estão trazendo a experiência do Juarez Vilela para mesclar com a jovialidade, né, e o trabalho agora do Diego. Então, eu acho que o Passo Fundo vai dar, com certeza, um pontapé muito importante para a sua arrancada, viu? Bom, são as experiências com jogadores novos, com o pessoal da casa, mas me parece que com alguns reforços experimentados, meu caro Mafessoni. Não é isso, Moraes? Exatamente. A ideia inicial era essa, né? Do time jovem, dessa base, dessa rapaziada que ficou no primeiro semestre, com os jogadores mais experientes, né, para integrar o grupo da Copinha, né. No caso hoje a gente tem 4 experientes que chegaram, né, o Michel, o Charles, o próprio Wilson Júnior e o Amaral, né, que estão integrando o nosso grupo para deixar mais experiente, mais rodado. Você não ficou com o goleiro da temporada passada, não? Não, na verdade, o goleiro nessa temporada acabou ficando o Murilo, nessa ideia de rodagem para esse pessoal mais novo, para mostrar, para dar mais experiência, para futuramente ele poder ser um ativo interessante para o clube. O Passo Fundo estreia diante do Aimoré de São Leopoldo. O Aimoré que vem de uma atividade que não para, atividade a nível nacional, inclusive, não é? Deve ser uma equipe muito bem experimentada e experiente. Exatamente. A gente estreia quarta-feira, às 19h30, contra o Aimoré. A gente sabe que o Aimoré tem uma boa tradição, né? Uma excelente tradição também no futebol gaúcho, no interior do futebol gaúcho. Sabemos da dificuldade, do tamanho do jogo. Estamos preparados, estamos se preparando, estamos preparados para isso. Mas entendemos o tamanho e o desafio que o jogo vai oferecer. Você já tem a equipe definida? Vai ter que moldar alguma coisa ainda ou já está tudo certinho? Não, já temos uma equipe definida, né? Estamos trabalhando nela, estamos corrigindo alguns pontos essenciais, que a gente pensamos assim, né? Mas a gente já tem uma boa parte bem encaminhada. Você vem de uma experiência como treinador, você já passou pelas categorias do Esporte Clube Gaúcho, né? Há muitos anos atrás, depois estava no Vila Nova Independente. Aliás, você esteve até bem pouco tempo no Vila Nova. Exatamente, eu fiquei no Vila Nova quase 20 anos, né? Nessa transição, né, quando eu passei pelo Gaúcho, eu estava no Vila Nova, né? Muito bem. Eu fui emprestado do Vila Nova para o Gaúcho. Sim, foi cedido então, Cedido, né? Exatamente. E agora, você foi cedido ou tomou a decisão? Hoje eu sou treinador de futebol do Esporte Clube Passo Fundo, a convite do Volney e de sua turma. Exatamente, foi exatamente isso. Hoje eu não faço mais parte do Vila Nova, onde foi a minha escola durante todo esse tempo. Hoje eu trabalho exclusivamente no Esporte Clube Passo Fundo. E o Juarez Vilela? Juarez Vilela, experimentado treinador de futebol, havia deixado
o seu trabalho com a base e, de repente, está voltando para o time profissional? Ou é passageira a sua presença por ali, Vilela? Passageira. Eu sou um eterno otimista, Jorge. Eu estou acompanhando o trabalho desde os primeiros passos que foram dados, visando a disputa desse campeonato, e tenho presenciado e visto um trabalho de alta performance. Um trabalho que, na verdade, vai nos dar um resultado muito positivo. Eu sinto no semblante do nosso vestiário, na convivência, no entrelaçamento entre os próprios atletas, que existe uma seriedade na busca. Estamos agora num período, nós estamos plantando, estamos semeando, para num futuro bem próximo poder colher alguma coisa, até o final do ano, colher alguma coisa de positivo. Muito bem. Você, Paulo Matteossoni, está sabendo, né? Os jogos serão unificados. Não vai ser chave por chave. Houve um movimento por parte da Federação Gaúcha de Futebol e unificou. Assim nós teremos a dupla Grenal, a dupla Caju, me parece, ou só o Juventude. Somente o Juventude, depois vem o Aimoré de São Leopoldo, o Ipiranga de Erechim, enfim, são equipes altamente qualificadas. O que te parece, hein, Matteossoni, essa unificação? Isso é muito importante, eu acho que valoriza sobremaneira a competição e é uma grande oportunidade, não só para os atletas do Esporte Clube Passo Fundo, mas também para esta jovem comissão técnica mostrar o seu trabalho também e revelar com isso e abrindo, quem sabe, até novos mercados de trabalho. Mas mais importante também, Jorge, quero aproveitar que você tocou aí na presença de Grêmio, Internacional, Juventude, é o centenário que comemoramos ontem do Esporte Clube Ipiranga de Erechim, né? Então completou 100 anos, os cumprimentos aqui vai para toda a torcida ipiranguista e para a comunidade lá de Erechim. Ipiranga centenário, quem diria, hein, meu caro? Pois é, passou, né? E essa pergunta que eu fiz a você, eu estendo também ao Diego, né? Diego, essa unificação é melhor ou não influi nada para o sistema montado pelo Passo Fundo? Na verdade, não acaba não influindo na nossa logística, né? Porque teríamos que jogar de qualquer forma, né? Agora você vai ter a dupla Grenal pela frente. Exatamente. Agora, você teria, na escala anterior, apenas o Internacional. Isso, o Internacional e o Juventude, né? Sim. Na escala anterior. Mas, e o Ipiranga, né? O Ipiranga é um time em ascensão hoje, né? No interior do futebol gaúcho, né? Mas eu prefiro ir na linha que o Matteossoni fala, né? Na questão de oportunidade, né? Oportunidade, não só para a comissão técnica, que hoje é oriunda toda da base, né? Exceto o seu Vilela, que tem uma trajetória que fala por si só, mas também para os atletas, né? Para os atletas, esse pessoal que subiu da base, esse pessoal que hoje se projeta no time profissional, né? Você jogar contra a dupla Grenal, jogar contra a Juventude, Ipiranga, o próprio São José, é uma oportunidade muito grande que todos têm, né? Muito bem. E daí, Matteossoni? Esta mescla de jogadores entre profissionais qualificados e futuros profissionais modifica um pouco a história do Esporte Clube Passo Fundo ou não? Me parece que sim, porque vai aliar aí a experiência com a jovialidade. E eu justamente, Jorge, queria fazer uma provocação ao Juarez Vilela. Qual seria o papel do coordenador técnico ou do auxiliar técnico nesse momento, que tem uma equipe técnica jovem jogadores, experientes jogadores, enfim, qual é o papel preponderante da participação dele nesse trabalho? Bom, seria, para simplificar, Matteossoni, eu diria que eu vou ser assim, aquele elemento que possa, no momento oportuno, sugerir alguma coisa, de acordo com a sugestão do nosso treinador. Temos um treinador que, se não tem uma grande experiência do lado profissional, mas tem uma capacidade invejável. Eu tenho acompanhado vários trabalhos de vários treinadores. O Diego não deixa a desejar a nenhum desses profissionais que passaram por aqui, com grande capacidade também. Então, quanto a isso, eu estou realmente
achando que não há muita necessidade de uma interferência minha seguidamente dentro do que está fazendo, porque eu tenho observado, tem sido feito um trabalho de alto nível dentro da equipe do Passo Fundo. Isso faz com que esse meu otimismo não seja um otimismo exagerado, seja um otimismo realmente palpável naquilo que eu estou vendo. O Diego deve o cafezinho para o Juarez Vilela, hein, Diego? Mais um, né? Mas Exato, né? Na verdade é um prazer estar com o seu Vilela, né? Uma pessoa que tem muito a somar. Eu vou fazer uma pergunta para o Jailson Zanata, que é preparador físico. Está 100% a turma ou ainda numa pré-temporada, numa preparação? Sim, a equipe está 100%, até porque boa parte dos jogadores que compõem a equipe já vinham jogando divisão de acesso, jogando Gauchão Série A, jogadores que vinham de fora e jogadores que aqui estavam jogando, estão com ritmo de jogo. Alguns atletas não vinham jogando e a gente está tendo um olhar diferente para esses atletas para poder deixar eles da melhor maneira possível para o jogo. Mas, no geral, a nossa equipe está 100% fisicamente. Ponto forte de velocidade, de preparação, enfim. Uma equipe de muita força, né? Uma equipe forte, uma equipe que se destaca na força. Muito bem. Olha, o comentário do Dantas hoje é sobre a vitória de virada do Passo Fundo Futsal. 4-3 sobre AMF de Marau, pelo Campeonato Gaúcho de Futsal. Comentário com o Carlos Dantas, beleza? Alô, pessoal. Aquele abraço. Um fim de semana não muito agradável para o futebol gaúcho, uma vez que o Grêmio jogou com os reservas e tomou um rodeão do Bahia, né? Com 2 golaços do Tassiano. E o Inter conseguiu ressuscitar mais um morto, o Atlético Goianense. E é normal, já faz parte da cultura do Internacional. Prova e torcida. Infelizmente, o time do Inter, olha, eu acho que está pior que quando estava com o D. Até agora, o Roger não conseguiu achar um padrão de jogo. Claro que é um time em formação de novo. Tinha uma base formada. Uns foram embora, outros ficaram, né? E, por exemplo, um jogador que nem o Vitão estava praticamente vendido. Tem que retornar para jogar, né, contra a vontade dele. Não é a mesma coisa. Então, o time não vai andar. Mas só que isso aí começa onde? Começa lá na direção. Uma direção totalmente desorganizada, né? Teve a cara de pau de ir lá buscar, não quis o Abel na época, no início da temporada, agora queria buscar o Abel. Claro, o Abel tinha apoiado a outra chapa, era certo que ele dizia não. E aí a gente tá sem diretor, sem coordenador, e estoura lá no time. Então, o Inter tá perdidinho, tem que se cuidar para ver se não vai para o rebaixamento. Ficando na intermediária, tá no lucro. E a tendência é essa. E, para salvar a pátria, o Juventude buscou uma primeira vitória fora de casa, uma grande vitória contra o Atlético do Paraná, né? Mas o Atlético também. Mas mesmo assim, o Atlético jogou com a maioria de seus titulares. Tá? Mas tem jogo pela Sul-Americana semana que vem. Enquanto isso, os nossos times de futebol, tanto Passo Fundo como Gaúcho, preparando-se para estrear nessa Copa Zagallo aí, que dá uma vaga para a Copa do Brasil. O Passo Fundo bem definido, sua filosofia, ou seja, investir nas categorias de base, mesclando com alguns mais cascudos para não fazer fiasco. Mas só o fato de investir nas categorias e colocar os guris jogar, eu acho que o Gaúcho também vai fazer isso, embora o Gaúcho acho que tenha contratado a mais, eu acho que é um bom trabalho, tanto para o Gaúcho como para o Passo Fundo. O importante é manter uma atividade no segundo semestre. Por quê? Porque tu mantém o torcedor, indo ou não indo ao estádio, ligado na equipe. Então, acho que é salutar e é positiva essa decisão, tanto que as nossas equipes estreiam no meio da semana. O Passo Fundo joga em casa, né, às 19h30, e contra o Aimoré, e o Gaúcho joga fora contra o Juventude, né, na quinta-feira de tarde. Mas vamos esperar semana que vem os resultados, né, e principalmente no fim de semana. Para encerrar, o nosso futsal fez um jogo pelo Gauchão, pela Liga, sensacional.
pela primeira vez que o Passo Fundo sai atrás, Passo Fundo Futsal, num resultado negativo. Estava perdendo de 3-1. Pois no último minuto, o goleiro Queixo, a grande figura do jogo, fez 2 gols do meio da intermediária, virou o jogo para 4-3 num clássico tradicional com o Marau. O Marau que é comandado pelo Giba. Então, até compareceu um bom público. E o time de Marau bem montadinho, recebeu reforços essa semana e estava vencendo de 3-1. E numa virada sensacional, 11ª vitória do futsal de Passo Fundo, consecutiva. Flavinho Teixeira realmente fazendo sucesso, tanto no Gauchão como no Brasileirão, que aguarda ainda uma partida das oitavas de final para definir num sorteio quem serão os próximos adversários para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Futsal. Ok, pessoal? Mais ou menos é por aí. O fim de semana não foi bom mesmo. Vamos esperar que no próximo fim de semana as coisas melhorem para o futebol gaúcho e também para o nosso futebol local. Quem queira ou não queira está disputando uma vaga para a Copa do Brasil através da Copa Zagal. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem, Dantas. Um abração. Faz sucesso realmente o Passo Fundo Futsal. No Campeonato Brasileiro, no Campeonato Gaúcho. Está alinhavado, não, Mafessoni? Tá bem, o futsal realmente está em alta, o Passo Fundo faz uma excelente campanha, vive um grande momento em nível nacional e agora também na competição estadual, né? Venceu o clássico e de virada sobre a MF de Marau, que joga muito também. Pois é, o Passo Fundo venceu a AGF, não é? No meio de semana, já liderava o Gauchão e consolida então a sua participação nesta competição. Competição também importantíssima. Mas o assunto é esse. Já está praticamente definido o plantel do Passo Fundo para esta segunda jornada, ou seja, para esse segundo semestre ou não? Na verdade não, né? Na verdade o nosso grupo ainda não está 100% não? 100% fechado, né? A gente busca algumas outras peças pontuais, né? Entendemos da carência que hoje a nossa equipe ela possui em alguma outra posição específica. E a gente sempre fala que a questão do futebol a gente nunca pode fechar a porta, né? Sempre tem que estar atento ao mercado e às oportunidades que aparecem. A gente fala, o Moraes, em garimpar jogadores. O Passo Fundo está fazendo isso no futebol menor, por exemplo, no interior do estado do Rio Grande do Sul, aquelas competições que saem aí, onde o campeonato do futebol amador é muito forte. Vocês têm os espiões por ali ou não está acontecendo isso? Na verdade, o próprio presidente, o Volney e o Leonardo, nosso coordenador, eles têm um leque muito grande, né, de conhecimento e contato, né? Então eles fazem muito bem essa procura e essa busca por esses jogadores que vão integrar a equipe posteriormente. O Juarez Vilela tem conhecimento de tudo isso também, não é? Sim, eles estão muito atentos a esses detalhes, se comunicando intensamente com toda a região, mesmo fora da região, e o Passo Fundo está muito bem encaminhado. Então, vem reforçar aquela tese de que não precisamos ir muito longe para buscar os profissionais com capacidade para gerir isso aqui. Correto. Eu faço essa pergunta porque, na maioria das vezes, Mafessoni, depois eu passo para ti, né? Eu faço essa pergunta porque, na maioria das vezes, o pessoal fecha o cerco, né? Diz, não, nós entendemos de futebol, futebol é conosco, não tem nada aqui lá na cidade tal, na outra cidade, para fazer um peneirão. Mas isto é necessário, extremamente necessário, Mafessoni. Verdade, importantíssimo, porque aí é que surgem os grandes valores que às vezes não têm oportunidade, mas quando são visualizados podem estourar no futebol. Eu queria fazer uma pergunta aí para o Moraes, da seguinte situação: é uma competição que agora então são todos contra todos, e aí não existe, olha, esse cai e esse sobe, é uma Copa. Como é que o Passo Fundo se projeta diante disso? Ele sabe que, teoricamente, Grêmio Internacional, Juventude tem maior, né? O Passo Fundo se coloca em que posição? O que ele projeta? O que ele pensa? Na verdade, o objetivo hoje da equipe, do clube como um todo, né?
é projetar essa rapaziada que vem trabalhando, né? Esses guri oriundos da base. E, claro, não deixar de lado nunca a competição, né? Os objetivos da competição. Hoje, num primeiro momento, a gente pensa muito em classificar para uma próxima fase, né? E aí, depois dessa classificação, em que posição ficar, sim, daí fazer um novo planejamento, né? E ver como é que vai jogar, qual adversário, enfim. Mas nesse primeiro momento é trabalho, bastante trabalho, projeção e classificação para uma próxima fase. Classificação para a próxima fase. Quantos ficam, quantos param? Assunto que nós vamos tratar com os nossos convidados e com o Paulo Roberto Matessoni depois do intervalo comercial. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental, quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, na TV Passo Fundo, canais 26 e 526, estamos com Esporte. Você nos acompanha igualmente pela Coprel TV, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Dividindo conosco o programa de hoje, o narrador esportivo Paulo Roberto Matessoni, que está lá em Constantina e que traz mais detalhes aí para os nossos convidados do programa de hoje, que são o Diego Moraes, que é técnico do Passo Fundo, auxiliar técnico Juarez Vilela e o Jailson Zanata, que é preparador físico do Tricolor do Planalto. Passo Fundo que estreia Matessoni quarta-feira, 7h30 da noite, no Vermelhão da Serra. Aliás, todos os jogos serão realizados às quartas-feiras, para não fazer frente aos jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da própria Libertadores da América. Jorge, o projeto do Esporte Clube Passo Fundo está em promover as pratas da casa. Equipe jovial. Muitos dos especialistas do futebol falam que devem ser lançados aos poucos os jovens atletas. O que pensam os nossos convidados, o técnico Diego e também o Juarez e o Zanata, sobre essa situação? Como dosar? Qual é a medida correta para isso? Bom, eu posso responder primeiro, né? Penso que sim, precisa ter um tempo adequado para lançar esses jovens, essas pratas da casa.
né? Mas penso que hoje no Esporte Clube Passo Fundo é necessário, né? A comunidade pede isso, o clube pede isso. A gente sabe o quanto é difícil o futebol no interior, né? Os clubes do interior se manter folha. E um caminho hoje, não é um caminho fácil, mas um caminho hoje que é possível, é esse lançamento dos guri da base, né? Daqui um pouco onde a gente conseguir lançar alguns da base e um dê certo, né? Um a gente consiga promover, um a gente consiga encaminhar para times de maiores expressões, times de maiores composições, eu tenho certeza que muda a vida do clube do interior da noite para o dia, né? Então o projeto está integrado nessa ideia e é assim que a gente vai seguir. Penso que é mais difícil você colocar o jovem em meio a uma competição, né? Mas eu acho que no início de uma competição, né, Jorge, eu creio que seja menos difícil, no caso, a gente começar a competição já projetando esses jovens, dando confiança, claro, dando uma estrutura boa para que eles consigam desempenhar da melhor forma. Nós temos um exemplo, Mafessoni e Moraes, enfim, vocês. Surgiu um menino no Internacional, Gabriel Daniel, não é? De uma hora para outra, 16 anos de idade. Então, não tem aquela história, com 16 é muito novo, com 17 ainda está amadurecendo e tal. Esse praticamente tomou conta da posição do meio-campo. Exatamente, esse menino que fala é o Gabriel Carvalho, né? Exato. Ele tem 16 anos, ele estava no grupo do Eduardo Cudê, ele estava treinando, integrando o grupo. Mas não era aproveitado. Não era aproveitado, mas é uma ideia do treinador, né? Agora com a chegada do Roger, sim, o Roger pensou ele, né? Muito pelo momento que pedia também, né? O Vilela que pode dizer mais. Não tem idade. O jogador, quando vai jogar com 16 anos, já não pode ser mais uma promessa, ele já tem que ser uma realidade dentro do contexto. Não pode, depende muito do momento e às vezes do lançamento do jogador. Mas ele já não pode ser mais encarado como uma grande promessa. Ele já tem que dar resultado como um jogador de presente. Com exemplos vivos, o próprio Palmeiras sai jogador direto para o Real Madrid, sai jogador lá para grandes times da Europa, com 16, 15, 16, 17 anos. Tem que completar a idade para poder sair, mas já está negociado. Então, o problema na idade não tem, eu acho que não tem muita influência nisso aí, não. Você falou a esse respeito e me faz lembrar também o Tabata, né, que não foi aproveitado no Palmeiras, porque aparecia este ou aquele craque, apareceu ali aquele menino que já foi vendido para o futebol, não lembro o nome agora. O Hendrick. O Hendrick, né? Ele já foi vendido para o futebol europeu e o Tabata estava praticamente esquecido. Talvez dê a resposta que o Internacional precise. Exatamente. E você, meu caro Zanata, que já participou em outras ocasiões, aí, até pelo próprio Esporte Clube Gaúcho, como preparador, não é? Preparador de goleiro. Isso, no Esporte Clube Gaúcho eu fui treinador de goleiros no ano passado, na divisão de acesso. E aí, após a divisão de acesso, eu vim para o Esporte Clube Passo Fundo como treinador de goleiros e este ano assumi o desafio de preparador físico na base e agora no profissional. Acho que em cima da pergunta do Mafessoni, o Passo Fundo já vem sendo uma realidade em utilizar os meninos da casa, isso já há um bom tempo, com grandes nomes que a gente tem aí. Esse ano a gente tem o Augusto, que é um grande destaque da equipe, o lateral direito. A gente tem o Gaudêncio, que foi um grande destaque. A gente tem o Felipe Oliveira, que é o atacante que acabou terminando a competição jogando, oriundo da base. E assim como outros meninos que estão subindo agora, né? E já foi no passado, o Felipe, atacante, no passado também foi uma realidade do clube, oriundo da base. Então o Passo Fundo sempre deu certo com a base e agora, mais do que nunca, está investindo no projeto em utilizar os meninos e com certeza vai dar muito certo. Impressionante, né? A gente começa a enumerar, Mafessoni, e já começam a aparecer os destaques, graças à atividade de vocês. Vilela, de um lado, na base, agora com o Diego no comando da equipe técnica, e a participação também do Zanata aí. São figuras que estão mostrando a cara, portanto, e estão se sujeitando a serem observados, criticados até, às vezes, no bom sentido. Diga, Mafessoni. A
a razão, Jorge e amigos da TV Passo Fundo do futebol, é o torcedor. Bom, como o Passo Fundo fechou uma campanha extraordinária, não subiu por uma questão das penalidades. Então a régua está alta. Agora vem muita expectativa nesta copinha. Pode continuar. Voltou? Não houve corte, Tivemos não. Um pequeno corte? Não houve corte. Não houve corte? Então aqui o PC deu um pequeno pique aqui para mim. Mas então a minha pergunta é o seguinte: como é que vai ficar a pressão do torcedor? Porque o torcedor foi chamado e o time trouxe o torcedor. E agora tem essa copinha e o torcedor imagina que o Passo Fundo possa repetir o êxito do primeiro semestre agora nessa copinha. Eu penso que o torcedor é muito coração, né? Muito na emoção, né? A gente respeita totalmente isso, 100%. Né? O que eu posso falar que hoje, daquela equipe do primeiro semestre, que acabou no último jogo não conseguindo subir na disputa de pênalti, né? Ela mudou bastante, né? Ela mudou 90% da equipe, né? Daquela equipe que jogou o último jogo lá, que estava nessa campanha, que estava jogando regularmente, ficou o lateral direito Augusto e o zagueiro Luiz, né? O restante mudou totalmente, do goleiro ao atacante. Né? Mudando e não mudando a qualidade técnica, isso é importante, não, Moraes? Exatamente, né? Mas a gente precisa entender também que com essa mudança, o ritmo de jogo, o conhecimento entre um jogador que chegou e um jogador que estava aqui, ele é diferente, né? Precisa de um tempo. Tempo isso que a gente não tem muito, né? Mas é uma dificuldade que a gente vai passar por cima, né? O que eu posso falar que a equipe ela comprou muito bem a ideia, tanto o pessoal que chegou de fora, como o pessoal que já estava aqui, como o professor Vilela falou antes. A gente sente isso nos jogadores, né? É uma equipe muito aguerrida, isso não vai faltar, isso eu posso garantir para o torcedor, que a nossa equipe vai correr do início ao fim, a vontade ela não vai faltar. Pode faltar, mas aí a gente vai compensar com muita vontade, muita determinação, a questão técnica, a questão de a parte física, enfim, que daqui um pouco no dia a gente vai sentir algum pouquinho, né? Mas a questão de vontade, superação, determinação, isso a gente vai ter a todo momento. A Copa Zagallo dá uma premiação boa ou é só uma vaga para a Copa do Brasil? Olha, eu não sei te falar exatamente, não quero te falar alguma questão, mas não tem, até onde eu sei, não tem premiação, né, seu Vilela? Eu não tenho conhecimento disso. Mas até onde eu sei, não tem premiação, se alguém puder me ajudar, mas somente a vaga na Copa do Brasil. E essa vaga está na escrita do Passo Fundo? Ou apenas ficar ali no bloco divisor de águas? Como eu falei anteriormente, né? Claro que a gente almeja muito sempre, né? Todo mundo almeja uma situação muito boa e favorável para o clube individualmente, né? No primeiro momento, sim, a ideia é uma classificação para a próxima fase. Como é que classificam para a próxima fase? Quantos classificam? Hoje classifica 6. De 9 clubes classifica 6. O primeiro e o segundo eles classificam direto para a semifinal. E aí depois tem um cruzamento, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. Muito bem. Explica mais uma vez. Classificam 6. 6 equipes. Estão participando 9. 9. Passo Fundo quer ficar nesse bloco. No bloco dos 6. Que maravilha. Isso. Olha aí, Mafessoni. Esta é a grande promessa do treinador Diego Moraes e de sua equipe técnica. Vamos ficar entre os 6 classificados. E o atrativo aí, o primeiro e segundo lugar, que já garante lá na finaleira. Já quem ficar depois disso já tem os cruzamentos para ir para a fase seguinte. Mas é uma grande oportunidade para o Esporte Clube Passo Fundo, para toda a torcida aqui da região acompanhar e torcer para o time de Passo Fundo para uma conquista. Quem sabe aí uma vaga na Copa do Brasil. Olha, seria um feito e tanto, hein? Muito bem. Auxiliar técnico Juarez Vilela. Mesmo auxiliando o Diego Moraes, você não larga a categoria de base, não é? Não, em hipótese alguma. Como é que estão os trabalhos na categoria de base? Como é que estão os treinamentos? Como é que está sendo a oportunidade que é dada aos jogadores que queiram praticar esse futebol nosso aqui com o Passo Fundo? Olha, eu vou dizer para você, a escolinha do Passo Fundo vai muito bem. No sentido assim, de números e no sentido de qualidade. Temos aumentado relativamente o nosso grupo,
O grupo de professores, de trabalho de professores também é um grupo muito bem qualificado e disposto. E esse é o grande segmento que está tendo um sustentáculo de todo esse trabalho que vem lá na frente. Realmente ela vem dessa categoria da escolinha. Mas eu queria reforçar, mais uma vez, para dizer que essa equipe que está sendo formada é uma equipe que está sendo muito bem planejada para que se identifique com o torcedor de Passo Fundo. O torcedor de Passo Fundo é um torcedor, ele é por si só muito orgulhoso, ele gosta de ser dono de coisas grandiosas. Quando o time está bem, ele te chama do outro lado da rua e grita: fulano de tal, o nosso time está uma máquina, tá bom. Mas quando o time não está bom, ele já usa outro termo: aquele time de vocês está uma porcaria, está uma droga. Então ele já não se julga dono daquele negócio que não é bom. Então o Passo Fundo vai ser o orgulho do nosso torcedor, pode ter certeza. Independente do resultado, que não vamos ser um time invencível, nós vamos ganhar, vamos perder, mas o que não vai faltar vai ser essa identidade da busca pelo resultado. Isso é muito importante, Vilela. A prova é a resposta dada pelo torcedor, não é? Um público maravilhoso compareceu nos últimos jogos realizados pelo Passo Fundo, na expectativa de trazer a dupla Grenal, de trazer a dupla Caju e os demais grandes do futebol do Rio Grande do Sul para cá. Infelizmente ficou ficou no sonho, né? Ficou em stand-by. Mas o detalhe é o seguinte: a dupla Grenal está vindo. O Juventude vem, o Ipiranga está aí, chegando também. Então, são jogos da Copinha que podem motivar a presença do público torcedor já a partir da próxima quarta-feira lá no Vermelhão. Não é isso, Diego? Isso mesmo, né? Como eu falei, é uma chave única, uma chave difícil, porque tem clubes de boa projeção no cenário, né? Dupla Grenal, Juventude, São José, Ipiranga, enfim. E a gente não pode esquecer nunca do Clássico, né? O Clássico por si só é um campeonato à parte, né? E a gente sabe da importância e da necessidade, né, que a gente tem nesse jogo. Então são jogos muito duros, muito difíceis, competitivos, né? Que a gente vai poder e vai entregar muito dentro deles, né? Você falou muito bem, o Clássico da cidade. O primeiro será lá no BA ou aqui no Vermelhão da Serra? Na verdade, como mudou e ficou uma chave única, são jogos só de ida, né? É um jogo único na chave, né? Muito bem. Então não tem ida e volta e o Clássico vai ser disputado no Vermelhão. Vermelhão da Serra. Tem data já específica ou ainda não? Tem a data no calendário, eu não lembro de cabeça a data. Temos o carnê aí ou não? É numa quarta-feira, 19h30. Não temos como colocar na tela. Ficamos devendo ao telespectador. Diga. Enquanto o Fernando providencia, esta copinha também servirá para que o torcedor veja aí as futuras promessas do Grêmio, do Internacional, do Ipiranga, do Juventude. Quer dizer, os jogos serão cheios de atrativos para ver os futuros craques do nosso futebol, hein? O Zanata me auxilia aí, microfone na mão. O Clássico vai ser dia 9 de outubro. 9 de outubro, isso. Portanto. Olha, a copinha vai andando, né? Começa agora nesta quarta-feira, começa no mês de agosto e se estende até meados de novembro. Isso, Os jogos eles não são jogos disputados no fim de semana, são jogos disputados no meio da semana. Aí um jogo por semana e você chegando com a tua equipe lá no final, nos jogos finais, sim, vai até meados de novembro. Muito bem. Nós temos que ter a consciência, estamos tendo essa consciência de que o nosso envolvimento é grandioso. O momento tem que ser vivido com intensidade porque é um momento muito grandioso para a equipe de Passo Fundo. Observações corretas aí de quem está no meio, não é? Quem sabe das coisas. Exatamente. O Diego, o Vilela, o Zanata, enfim, essas figuras que estão aí protagonizando o próximo time do Esporte Clube Passo Fundo, que volto a repetir, estreia na quarta-feira às 19h30. Paulo Roberto Mafessoni, narrador esportivo. É meio caminho andado a gente ver o entusiasmo do Zanata,
do Moraes e do Juarez. Isso significa que eles, de fato, formam uma grande equipe e estão imbuídos de fazer algo mais pelo Esporte Clube Passo Fundo e, quem sabe, pela nossa cidade e região, né? Virando a página, Campeonato Brasileiro de Futebol. O que está acontecendo com os representantes do Rio Grande do Sul? Não conseguem chegar ali na ponta, onde está o Botafogo, onde está o Fortaleza, veja você, hein? Botafogo, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras são os 4 primeiros. Aliás, o Palmeiras é o terceiro e o Flamengo é o quarto, né? Na posição. Depois vem o Bahia, vem o São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. Vasco da Gama engrena, desengrena e tal, mas vai pedalando. Só que no futebol do Rio Grande do Sul, o Juventude é o 11º colocado pelo Campeonato Brasileiro. 13º está o Internacional e o 15º colocado o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. O que te parece tudo isso, Mafessoni? Jorge, eu começo pelo Grêmio. Ora, o Grêmio foi jogar contra o Bahia. O Bahia montou uma equipe forte, isso, aquilo. Mas são jogadores medianos, né? Não há nenhum grande, um super craque. Mas o destaque do time do Bahia é o setor da meia cancha. Aonde se ganha ou se perde um jogo? Na meia cancha. O que fez o Renato? Colocou um time faceiro para jogar diante daquela que é tida como uma das melhores meia canchas do campeonato. Deu no que deu. O Grêmio acabou perdendo. E teve momentos que poderia até ter empatado, o que mostra que o Bahia não é tudo isso. Mas eu acho que errou o Renato no esquema que ele montou. Ele tem feito jogos bons quando ele faz o esquema do 3-5-2, né? Mas ele gosta muito de jogar com outro esquema e aí ele fica muito faceiro e o Grêmio tem dificuldade porque é um time que não marca e não marcando se complica. Já o Internacional, o que está vendo com o Internacional? É a coisa que a gente fica sempre se questionando, né, Jorge? O que o Internacional... O Roger teve 8 jogos para ajeitar. Claro, a coisa está um pouquinho complicada, saiu o jogador, não tem lateral direito e tal, mas enfim, tem que pegar alguém lá, por exemplo, de jogadores que tem para o banco, porque não estão vivendo um grande momento, não. Muito bem. E a opinião do Diego, o que te parece a dupla Grenal e o Juventude? O Grêmio a gente conhece, né? A gente sabe do trabalho do Renato, que o Renato ele procura sempre priorizar, né? E a arrogância do Renato, dizendo que não discute com o repórter, hein? Mas a gente sabe que o Renato procura sempre priorizar uma competição, né? Nesse momento ele está priorizando a Libertadores, né? Contra o Fluminense. E o Campeonato Brasileiro ele acaba deixando em stand-by, né? Como tu usou a expressão antes. E o Inter é uma situação que a gente né, demora a entender, é difícil de entender, como comentou o Mafessoni, né? Teve uma troca, a gente sabe que sempre quando tem troca é difícil do grupo grande assimilar, né? Mas, enfim, é trabalho, é dia a dia, tem que reforçar o trabalho para que consiga logo ali na frente colher os frutos novamente. Né? Muito bem. Zanata, Diego, Vilela, Mafessoni, nós estamos esgotando praticamente o nosso tempo de programa aqui na TV Passo Fundo. Esperamos que realmente o Passo Fundo, sob seu comando, comece com o pé direito diante do Aimoré de São Leopoldo nesta quarta-feira. E que vocês sejam muito felizes na abertura da Copa Zagalo. Obrigado pela oportunidade de estar representando o nome do Esporte Clube Passo Fundo aqui. Quero mandar um abraço pro pessoal lá do clube, lá, que todo mundo que ficou lá e não pôde comparecer. E dizer ao torcedor que a gente vai estar firme e forte na quarta-feira, que compareça ao Vermelhão para que a gente possa fazer uma boa estreia junto com a torcida. Mafessoni. Não tem para índio capilé nenhum, vamos já passar por cima do nosso glorioso Aimoré. Grande abraço, muito obrigado, eu desejo êxito e fiquei muito feliz de ver esse entusiasmo aí da equipe toda aí. Obrigado, Jorge, pela oportunidade da gente esclarecer e falar alguma coisa a respeito do Passo Fundo.
e dizer do nosso entusiasmo a respeito desse novo trabalho. Zanata. Agradecemos a oportunidade e aproveitamos para convidar a torcida para que venha nos apoiar na quarta-feira, que vai ser de suma importância o apoio do nosso torcedor. Muito bem, era o que tínhamos por hoje, senhoras e senhores. Mas lembrando, vem aí novo frio do inverno de agosto e nós queremos que você faça a vacina contra a gripe influenza ou faça o reforço contra a Covid-19, porque nós amamos vocês, nós queremos vocês ao nosso lado. Muito obrigado pela companhia. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva.